Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio Pellegrini e vou estar explicando um pouquinho do meu projeto da FIAP, da bomba de irrigação. Basicamente, a ideia do projeto é construir ou simular uma bomba de irrigação que liga automaticamente para irrigar uma plantação com base nos dados de alguns sensores. Os sensores que foi escolhido no desafio é um sensor de pH, de fósforo, de potássio e de umidade. Como a gente eu usei a plataforma Woke para fazer a simulação, a gente não tem todos esses sensores. Então a gente vai simular fósforo e potássio com botões e o pH com LDR. O sensor de umidade a gente tem, que é o DHT22. Basicamente eu tenho aqui um ESP32, só não tenho o circuito montado, porém o código que eu fiz vai se basear como se houvesse leituras nesse sensor. Então eu fiz aqui um código em C++ para ESP32, baseado na arquitetura do Arduino. O que esse código vai fazer? Temos aqui a definição das variáveis, temos aqui o que é feito para iniciar o código, né? Definindo os botões, iniciando a bomba ou relé da bomba como desligado. Também aqui a gente vai fazer as nossas leituras. Quando as leituras são feitas, isso é enviado por meio da conexão serial do ESP para o computador. E o computador, por meio de um script Python que eu já vou mostrar, vai receber esses valores da porta serial e vai salvar nos bancos SQL. Então aqui nós fazemos a leitura dos 4 sensores. Aqui eu coloquei a maneira correta que a leitura tem que ser feita, e como eu não tenho conectado ao meu ESP os sensores, eu coloquei uns valores simulados somente para poder encaixar dentro das condições de irrigação. Então esses valores aqui são simulados, ok? A leitura ela é enviada por meio de um JSON, como vocês podem ver aqui. A primeira palavra ou a primeira chave desse JSON é explicando do que se trata esse JSON. Então aqui a gente tem um tipo de leitura, aqui embaixo nós vamos ter o outro tipo, que é de aplicação de água, para nós também registrarmos no banco quando a água for aplicada. Então nós fazemos a leitura dos 4 sensores com um delay de 200 milissegundos para dar tempo de estabilizar e dar tempo de o script em Python registrar essa leitura. Aqui nós temos as condições de irrigação. São 3 condições que precisam ser atendidas. A umidade precisa estar abaixo de 42%, precisa ter presente no solo um dos 2 nutrientes, ou fósforo ou potássio, e o pH tem que estar relativamente balanceado dentro dessa faixa que vocês podem ver. Então, quando essas 3 condições são atendidas, nós fazemos a ativação da bomba d'água por colocar o pino do relé em low. Então aqui a gente faz esta ativação do pino do relé em low, e isso também a gente faz a ativação do LED do status da bomba para indicar que a bomba está ligada. Nós também fazemos um registro do tempo que a bomba começou a ser ligada e vamos irrigar por 5 segundos. A ideia aqui no futuro é fazer essa irrigação até que seja atingida a meta, até que a umidade seja atingida no nível ideal. Mas como isso adicionaria uma complexidade extra, eu coloquei aqui um valor fixo de 5 segundos. Também depois calculamos o tempo total da aplicação e coloquei um valor simbólico para simular a quantidade de litros. Depois disso, desligamos a bomba e enviamos o registro para a conexão serial. Aqui nosso script em Python, ele vai fazer a extração desses dados por conectar na porta serial. Aqui tem a porta especificada. E como ele vai salvar esses dados? Eu criei um banco de dados em SQLite. Aqui está o modelo, entidade de relacionamento e os atributos desse banco. Então nós temos aqui 4 tabelas, as entidades plantação, sensor, aplicação d'água e leitura sensor. Nós vamos começar o script criando uma plantação teste, e criando também os 4 sensores usados no desafio. Após isso, nós vamos entrar num bloco try while true, que fará a leitura contínua dos valores dos sensores até que o código seja interrompido. Nessa leitura, seguimos alguns passos. O primeiro é identificar e decodificar a linha serial.
Depois vamos fazer um parse do JSON, ou seja, extrair os dados desse JSON e salvar na estrutura de dicionário do Python. Também vamos obter a chave raiz, ou aquela primeira chave que eu mostrei para vocês, para nós sabermos se o tipo do JSON é uma leitura ou uma aplicação d'água. Sendo uma leitura, nós vamos imprimir na tela alguns pontos para indicar o progresso da aplicação e também vamos salvar esses dados por meio de uma operação CRUD, a operação inserir leitura, que irá inserir esses dados aqui acima. Se for uma aplicação de água, ele será inserido em outra tabela, a tabela aplicação. Também inserindo os valores que as colunas dessa tabela requer. Aqui embaixo temos algumas tratações de erros e aqui alguns testes para ver se todas as operações CRUD estão funcionando. Dentre elas o update, o delete e o read, ou seja, o listar. Depois fechamos as conexões. Aqui temos um script em Python, um arquivo com todas as operações CRUD, e aqui em Database estabelecemos a conexão com o banco de dados por meio da classe Database. E aqui são geridas as conexões, também os commits. E é isso, assim que o projeto funciona. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E agora vamos ver na prática. Vamos rodar aqui o nosso script em Python, sabendo que nosso ESP já está com o código que eu comentei. Então aqui vocês podem ver, deu alguns erros até ele conseguir se conectar. Logo depois, com os pontinhos, significa que já está fazendo a leitura. E quando ele printa a aplicação, é porque uma aplicação de água acabou de ser concluída. Também temos alguns erros sendo exibidos, o que faz parte do processo. Também precisamos tratar esses erros posteriormente. Após algumas explicações, eu vou interromper o teclado por meio do atalho Ctrl+C. E vocês vão poder ver que aqui nós temos a finalização do nosso projeto com a informação de que foi interrompida manualmente e aquelas listagens que eu comentei, listando a aplicação que eu tinha atualizado. Comecei com plantação teste, depois atualizei para plantação atualizada. Aqui nós temos a leitura de todos os sensores, sendo esta o ID do sensor, este o ID da leitura, o ID da plantação. E nós excluímos a leitura 5 para simular uma leitura defeituosa que precisou ser excluída. Depois temos os registros de todas as aplicações de água, inclusive com a data início e data final. Agora podemos implementar muitas outras operações CRUD para poder extrair o máximo de dados deste banco. Mas, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado.